Fala galera, beleza? Que tal vocês virem comigo agora pra gente fazer uma breve análise sobre The Last of Us? Gostou? Então vem comigo logo após a vinheta. Quando foi anunciado que faria uma série do The Last of Us, eu já mentalizei na hora, no momento. Putz, lá vem essa galera tóxica e chatona da internet. Porque hoje em dia é um grande problema você ter redes sociais. Porque, ainda mais aqui no Brasil, porque daí você vai passar raiva toda vez quando você for ler um comentário ou qualquer outra coisa numa postagem. Isso vem se tornando um depósito meio nazi, já conhecido antigamente como o país com a segunda maior célula nazista do mundo, perdendo apenas para o seu próprio berço nazi. Durante todo o processo da chegada da internet e tecnologias no nosso país, essas células se adequaram muito bem a esta novidade. E percebendo que o Brasil não possuía leis específicas, que ainda parece que não possui, para lidar com isso, foi fácil se criar diversos fossos de ideologia nazi no país. Um ponto de necessária atenção aqui, pois a galera periférica demorou muito tempo para conseguir ter acesso a essas tecnologias. Pois estamos no Brasil, como diria João Carvalho. Lugar de desigualdade social gritante. Então a ideologia nazi foi tomando conta exatamente do pessoal que era mais de classe média, que tinha a possibilidade de conseguir um computador e acessar a internet. Logo, a galera liberal se sentiu ali à vontade, pois estava ali pertinho dos nazis, se sentindo muito livres. Think tanks implantados, propagandas e fóruns rodando solto. Coisa boa pra liberal, coisa boa pra nazi. E aí veio a jogada de mestre. Tomar os termos e as mídias para si. Não é bem uma surpresa, entendeu? Não é bem uma surpresa. Porque é meio assim. Não é surpresa que os nazistas se apropriam de símbolos e discursos para subvertê-los e enganar as pessoas. Você tem como exemplo, por exemplo, a suástica, que foi tomada de outros povos e diversos outros símbolos. Até mesmo a cor vermelha, que era do Partido Comunista. E sempre tem alguma coisa. Os nazis adoram fazer isso. Eles adoram tomar aquilo que não é deles e transformar em algo que é deles para poder conseguir mais seguidores, para conseguir ter mais pessoas e ele difundir o seu ódio. Querendo ou não, a direita, este instinto conservador, tem essa pegada. O de odiar algo, mas depois querer tomar de assalto para si e usar para os seus próprios fins. Não esqueçamos que num passado não muito distante, os conservadores queriam proibir os quadrinhos, chegando até mesmo a queimá-los como os nazis fizeram com os livros. Tivemos então um código de conduta que perdurou por anos nos quadrinhos. Com esse código de condutas, foi impedido que pudesse haver uma fala mais ampla sobre políticas, filosofias, minorias, pautas sociais e diversas outras pautas importantes para o proletariado, para os trabalhadores, que queriam apenas chegar em casa depois de um dia de trabalho e ler os seus quadrinhos. Foi transformado até mesmo quadrinhos e outras mídias como uma coisa de criança, para infantilizar, para deixar dentro de um buraco negro da cultura. Depois de um tempo, quiseram calar até mesmo o bom e velho rock and roll. E num ato revolucionário, o líder do Twisted Sister foi totalmente caracterizado com seu emblemático modo de se vestir, defender o rock contra os conservadores nos tribunais. Obrigado, Dee Snider. Mas veja bem, que grande problema que acabamos encontrando no nosso Brasil, onde os reaças eles invadiram o espaço dos quadrinhos. Eles vivem em todo lugar tretando. Mano, tira a política aí dos meus quadrinhos. Mas tão de novo com essa lacração aí? Ou até mesmo tanto de reaça conservador que entrou no meio do rock, do metal, mano, vive reivindicando as coisas pra elas, como se o rock fosse coisa deles, como se fosse coisa de conservador. Como é que deixamos essa galera que queria destruir essas coisas, como é que deixamos que elas entrassem nos espaços que não lhes cabe e nos enchessem tanto o saco? Como? E o motivo disso é exatamente a desigualdade, onde os mais pobres, eles precisam se preocupar em comer e morar. E aí não sobra muito tempo para lazer. Então a molecada da classe média e ideologia nazi até o talo tem tomado para si o espaço cultural.
e subvertendo tal qual ao método nazi. E olha que interessante, quando você pega qualquer mídia, em sua grande maioria estadunidense, e você tem o termo nerd, isso era tipo quase como um xingamento antigamente. Quantas vezes você já não assistiu um clichêzão, tá ligado? Aqueles filmes da década de 80, tipo bem Sessão da Tarde, Temperatura Máxima, que nem passava na Globo? Lá da década de 80, onde tinha nerd, e eles são perseguidos, eles são humilhados, sempre pelos tóxicos, os atletas, os populares, os perseguidores e causadores de bullying. Ninguém queria ser nerd, mas com a chegada da internet e desta tomada nazi dos meios de cultura pop, tomaram até os termos, e a galera que era representada pelos tóxicos, hoje bate no peito e se intitula nerd. Virou como se fosse um status que é muito necessário. Não é curioso? E é nesse contexto que falaremos do The Last of Us. Eu devo dizer que eu sou um pobre artista miserável, então eu não tenho um bom console e eu não tenho um bom computador para jogar. Mas, durante o período onde eu era explorado em um call center na madrugada, a empresa investiu em querer manter o funcionário mais tempo por lá. E ela tacou um game com telão para jogarem. Eles chamam isso de ambiente saudável para se trabalhar. Mas é só exploração ainda. E a exploração 2, né? O inimigo ainda é o mesmo. Então, neste período, como eu era de madrugada, eu já fazia o mínimo, né? Então, eu baixei o jogo e joguei o The Last of Us, mas eu não consegui chegar até o final. Eu somente consegui chegar até aquela parte em que o Joe e a Ellie encontram girafas no zoo. Mas como sempre eu acompanhei uma galera mais gamer, né? E a gente sempre conversou, além, é claro, de vários streamers que fazem lives, eu vi diversas coisas nas quais eu identifiquei um trabalho primoroso em uma adaptação que eu nunca havia visto, né? É um trabalho muito bom, um trabalho primoroso. Eu nunca tinha visto isso em nenhum tipo de adaptação. Os atores, eles representam muito bem os seus personagens, assim como nos jogos. Eles são muito bons em representar os personagens. O fato ainda de terem colocado os mesmos dubladores para nossa dublagem foi um masterpiece gostoso. Mas, pô, é a dublagem brazuca, né, mano? Arrebentando desde sempre. O decorrer da história é cheio de planos de câmera, né? Que fazem você se integrar com o ambiente. Nos jogos, você vai controlando o personagem. Aqui, não. Mas foi feito um trampo de câmera e de cenografia tão gigantesco e bom que você tem uma imersão diferente de tudo que você já viu numa série. Você tem os figurinos, você tem a maquiagem, você tem os monstros, o cenário, é tudo primoroso, cara. E a série, ela consegue chegar até a explicar a história melhor do que no jogo. Porque está tão perdida no jogo de vez em quando, e em muitos termos, né, às vezes a gente joga em imperialista, né? O jogo, a gente não consegue jogar em português algumas vezes, a gente joga em imperialista. E aí a gente acaba deixando passar uma coisa ou outra, e aí a série, ela trouxe essa visão, essa explicação muito melhor. Você entende melhor assistindo, e se você já joga e assiste, você faz um confabulado tão bom que você fala, carai, ficou agora justinho, mais justo que calça de banger, mano. Com os primeiros 3 minutos da série, com o cientista explicando sobre o fungo, e o caso do mesmo evoluir, um fungo real, né, no nosso mundo, que ele ataca, por exemplo, insetos. O clima é de tensão e é sufocante, mano. Você engole seco e você mergulha naquele mundo. Pra você é como se aquilo fosse um programa na nossa realidade. Como se você estivesse assistindo aquilo num noticiário. E esse ponto de representar o início da série com algo que aconteceu no universo The Last of Us é algo sensacional. Pois no segundo episódio, você tem o desdobrar de como aconteceu a infestação, né? E que depois da série, durante uma pergunta da Ellie e o Joel, ele dá uma modelada final, né? Ele explica, né, que as pessoas até comeram, porque teve uma parte que a mulher pergunta, a pesquisadora, ela pergunta pro policial como foi que surgiu tudo, ele fala que surgiu numa fábrica, ela fala que isso e aquilo. Enfim, é uma modelada perfeita para explicar como que aconteceu. Aí a sua mente, ela já monta tudo aquilo, e você, puta, agora eu entendi, mano. Agora eu sei o que aconteceu e por que tá desse jeito. Você não precisa de muita coisa, você não precisa de tantos capítulos para te explicar uma coisa, porque a imersão é grande. Ele faz com que você entre de cabeça, mano, no episódio. E aí, no terceiro capítulo, essa viagem ao passado, ela não faz início no início, ela não faz sentido no início do episódio.
Então ocorre uma inversão. Você desde o início você tem um pouco do mundo como ele está, e então o restante do episódio é um conto sobre durante a epidemia. O terceiro episódio é o que mais sofreu hate, né? É o que mais sofreu ódio, por conta daqueles que eu gosto de chamar de adolenazes. Pois se no primeiro episódio você tem um racismo descarado pela atriz que ela representou a filha do Joel por ser negra e no jogo não, as coisas não podiam ficar piores. A não ser que você descubra que existe a galera LGBT na série. Mas eu vou dar um spoiler aqui que quem já jogou sabe. A Ellie é lésbica, cara. E a grande problematização que saiu quando isso ocorreu no segundo jogo, meus amigos, meus camaradas, não está em gibi algum. Vocês num volume de X-Men, vocês não veriam um chororô tão grande quanto o qual os adolenazes fizeram nesse dia. Quando saiu o segundo jogo e foi revelado que a Ellie era lésbica, meu Deus do céu! Acabou o mundo, meu, nas internet, porque o pessoal chato de uma desgraça! Até o terceiro episódio da série, um episódio redondo, um episódio bem construído, um episódio bonito, um episódio que trata sobre confiança, esperança e amor, cara. E o único problema que existe aqui para os adolenazes é o fato que este amor é vivido por dois homens. A principal desculpa dos adolenazes nessa parte foi a de que o episódio não existe no jogo, que aquilo não aconteceu. E um dos personagens está vivo, e no jogo ele é muito importante. Meus inimigos, sim, meus inimigos, porque eu me recuso a chamá-los de meus amigos. No jogo o personagem não faz nada. São apenas pontos de convivência que ele tem temporários com a Ellie, que termina com ela jogando fora uma revista Homo com uma piadinha. O episódio 3, se não existe no jogo, é motivo de tristeza, não de ódio. Ele é simbólico para que quem assista entenda outras partes que virão. Porque aqui, diferente do jogo, você não controla. Você precisa de um ponto narrativo forte para você entrar nessa história de cabeça e alma, cara. Mas é claro que nazis preconceituosos não terão alma. Então vocês não entenderão o que eu tô querendo dizer, o que eu tô falando. Dane-se. A série já está fazendo uma construção, inclusive, para uma das partes que tem na DLC do jogo. A empresa criadora ela fez uma DLC depois de algum tempo, né, onde você controla ela no evento passado da história dela. Uma DLC, para quem não joga, é como se fosse um bônus, é um pedacinho a mais do jogo que dá uma modelada na história. E aí você joga um pedaço a mais que serve até para você entender alguma coisa que vai vir, que já viu, que já passou, ou que não foi bem construído. E aí falaram, pô, tá faltando alguma coisa aqui. E isso já foi plantado nesses 3 capítulos. É por isso que eu tô acreditando, que a DLC vai ser colocada num capítulo. E quando colocarem, meus amigos, esse episódio vai superar o episódio 3. Porque tem diversas coisas. Por exemplo, a curiosidade pela cicatriz no braço da Ellie. Logo depois tem ela falando pra Tess sobre a vez em que ela entrou no shopping. E essa DLC, ela ocorre no shopping, no dia que a Ellie entrou dentro do shopping. Então ela já falou pra Tess do ocorrido do shopping, ela tem a cicatriz mostrando sempre no braço, e a DLC ocorre dentro do shopping. Então no terceiro capítulo temos mais um pedaço que passa desapercebido, que é quando ela fala do Mortal Kombat. Ela chega com o Joel dentro de uma loja antiga, né, e tem lá um fliperama abandonado. E ela fala o seguinte, ela menciona que uma amiga dela seria extremamente fã e conhecedora da franquia. No jogo, nessa DLC, é óbvio que o nome não é Mortal Kombat. É um momento em que você acompanha meio que uma CG, né, de historinha ali acontecendo, onde a máquina não tá funcionando, aí ele tem que fechar os olhos, e essa colega dela, ela começa a ditar como que o jogo era. E através das informações que ela passa, você identifica, mano, isso aí é Mortal Kombat, a referência de Mortal Kombat. Os sons, as imagens que ele começa a ver na cabeça não são de Mortal Kombat, é claro, porque é um jogo dentro de outro jogo, não ia fazer efeito.
A não ser que fosse a mesma produtora, mas não são. Então elas não fizeram isso. Já na série, ela teve a liberdade pra falar que era Mortal Kombat. Isso pode passar desapercebido, mas isso também é um ponto de dentro da DLC. E vai ter muito chororô nessa parte. Vai ter. Porque tem um acontecimento que não passa desapercebido pelos adolenazes. Que não estão preocupados com nada. Nada. A não ser a necessidade de difundir o ódio. E nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos reaver nossos espaços destas pessoas. Tomem de volta os games, os quadrinhos, a música, a cultura. Isso não pertence a essas pessoas. A cultura, ela não tem que ser despejada como ódio. O ódio são eles que despejam em nós porque eles querem até mesmo se apropriar da nossa cultura. E estejam preparados, vocês que choraram durante o 3º episódio. Prestem atenção. Ao final da DLC termina tudo muito vago. Você tem uma história toda, você conta todo um pedaço, mas quem construiu a DLC, ele construiu de uma forma meio vaga. E o 3º episódio foi a preparação para a maneira como essa parte do episódio será contada na série. E eu estou contando que isso irá passar. Pelo amor, faça um episódio com essa parte da DLC. Porque eu tenho certeza que vai ser um episódio lindo, vai ser um episódio bonito e vocês vão acompanhar. Vai ser triste, eu tenho certeza que vai ser triste. Mas o que vocês vão esperar de um jogo que se chama The Last of Us? O último de nós. Eu fico por aqui. Eu agradeço por você ter assistido. Dá o like, comenta, segue o canal. Até mais e tchau, tchau.